Se você não usa peso de porta na sua casa porque acha extremamente brega, hoje eu tenho a solução para você. Eu tenho uma proposta um pouquinho diferente desses pesos de portas habituados que temos por aí. Ah, aquele de galinha, tipo isso. Meu nome é Marisa Lima e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer um peso de porta um pouco diferente, uma coisa um pouquinho mais moderna e mais bonitinha. Vai ser o nosso peso de porta em forma de cacto. Esse cacto ele vai ser muito simples e fácil de ser feito, tá? Nós iremos trabalhar com areia ao invés da microfibra aqui embaixo, né, da fibra sintética. Vamos usar um pontinho, que é aquele ponto conhecido como ponto pipoca, para trazer essa sensação de uma peça um pouco mais espinhenta, mais grossinha, porque o cacto ele não é muito delicado. Então, se vocês gostarem, você compartilha com seus amigos que também gostam de fazer um crochê e de uma decoração um pouquinho diferente. Se inscreva no canal e vamos começar a nossa obra de arte. Então, nós vamos começar a fazer o nosso vaso pelo fundo. Vou começar fazendo o anel mágico. E nossa primeira carreira vai ser colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, puxo aqui firme para fechar o meu anel mágico. O que nós vamos fazer? Na segunda carreira, nós vamos colocar um aumento para cada ponto aqui de base. Então, para cada ponto de base, eu vou ter 2 pontos baixos. Coloco aqui o meu marcador no início da minha carreira. E vou seguir fazendo um aumento para cada ponto. Então, fiz o primeiro aumento. Fiz aqui o meu segundo aumento. Então, vou seguir assim até o finalzinho aqui da minha carreira. Então, aqui finalizei a minha segunda carreira, eu vou para a terceira. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Então, vou começar aqui com o meu ponto baixo. E agora eu faço o meu aumento. Então, nessa terceira carreira, eu vou seguir sempre assim. Um ponto baixo e um aumento até o final da minha carreira. Finalizei a minha terceira carreira, agora iremos para a quarta. Na quarta carreira, iremos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Fiz o primeiro, o segundo, e agora eu vou fazer o meu aumento. Então, eu vou seguir sempre assim. 2 pontos baixos. E agora eu faço o meu aumento. Essa é a nossa sequência até chegarmos ao final do nosso último ponto. Finalizei a quarta carreira e iremos para a quinta. Na quinta carreira, iremos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, vou ter aqui 1, 2, 3, e agora eu vou ter um aumento. Então, vou seguir essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda essa extensão da minha
quinta carreira. Finalizada a nossa quinta carreira, iremos para a sexta, onde faremos 4 pontos baixos e um aumento. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e agora eu vou fazer o meu aumento. Então, vamos seguir com essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento por toda a extensão dessa carreira. 3, 4 e agora eu faço o meu aumento. Finalizada a nossa sexta carreira, iremos para a sétima, onde faremos 5 pontos baixos e um aumento. Fiz o primeiro. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e agora o nosso aumento. Então, nessa sétima carreira, vamos trabalhar sempre assim: 5 pontos baixos e um aumento. Concluí a nossa sétima carreira, agora iremos para a oitava, onde iremos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Então, nessa oitava carreira, vamos seguir com 6 pontos baixos. Fiz o meu primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora eu faço o meu aumento. Então, nós vamos seguir nessa sequência de 6 pontos baixos e um aumento até chegarmos no nosso último ponto. Então, aqui eu finalizei a minha oitava carreira. Nós iremos agora para a nossa nona carreira. Na nona carreira, nós vamos fazer apenas ponto baixo sobre cada ponto de base, tá? Não temos mais aumento. Eu vou seguir assim até a minha 14ª carreira, ou seja, as próximas 6 carreiras, né, da nona até a 14ª, vão ser apenas ponto sobre ponto. Cada carreira vai ter que ter 48 pontos baixos, tá? Então, vou começar aqui a minha nona carreira com 48 pontos baixos e vou seguir assim até eu chegar na minha 14ª carreira, tá bom? Porque agora a gente vai levantar as laterais do nosso vaso. Então, a gente vai trabalhar esse lado aqui, ele vai subir. Quando eu mantenho a pontuação, a mesma quantidade de pontos, ele começa a me remeter as laterais do vaso, tá bom? Então, aqui eu finalizei minha 14ª carreira. Então, a gente tá aqui já levantando o nosso trabalho. Nós vamos para a 15ª. Nessa 15ª, a gente vai fazer a seguinte forma: 7 pontos baixos e um aumento, tá? Então, para a 15ª carreira, nós vamos trabalhar dessa forma, fazendo 7 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6,
7, e agora eu vou fazer o meu aumento. Então, vou trabalhar assim até eu chegar ao final dessa 15ª carreira, até aqui. Então, aqui eu finalizei minha 15ª carreira, eu vou para a 16ª. Na 16ª, 7ª e 8ª, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, tá? Não tenho aqui mais aumento. Vou fazer um ponto para cada ponto de base até o final. Então, vou fazer isso com as minhas 3 próximas carreiras. Então, vou fazer aqui a 16ª, 17ª e 18ª. Lembrando que cada uma delas vão ter que ter 54 pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou finalizando a minha 18ª carreira, fazendo apenas ponto sobre ponto. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar o fio, tá? Vou cortar aqui a minha linha. Puxo aqui, vou pular essa casa, vou vir para a próxima. Introduzo a agulha de dentro para fora. Puxo aqui a minha linha para dentro. Vou tirar aqui o meu marcador e vou colocá-lo aqui embaixo. E agora eu vou introduzir aqui, não tem esse ponto onde saiu a linha. Eu vou introduzir daqui, de baixo para cima. Agora, eu vou aqui, ó, puxar essa linha e descê-la aqui. Pronto, aqui ó, a gente ajeitou, ficou o nosso pontinho aqui. Eu deixei aqui para sabermos aonde começa a nossa carreira, tá? Vou deixar aqui que eu vou amarrar com o próximo fio. Então, agora eu vou trocar a cor do fio. Então, aqui na minha 19ª carreira, eu vou fazer 54 pontos baixos e eu vou seguir assim até a minha 23ª carreira. Então, as próximas 5 carreiras, eu vou continuar da mesma forma da anterior, fazendo apenas ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos seguir aqui na 29ª, perdão, na 19ª, até a 23ª, fazendo apenas ponto sobre ponto. Vamos seguir até o final, fazendo ponto sobre ponto. As 5 próximas carreiras. Já marco aqui o início da minha carreira e vou seguindo o meu trabalho. Então, finalizada essa parte de baixo, já coloquei o meu enchimento de areia, né, para fazer o peso de porta. Então, aqui para fazer a nossa base, que vai ser a terra, nós vamos começar fazendo 7 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos pegar apenas a alça de dentro, aqui do nosso trabalho. Então, vou pegar aqui a alça de dentro para começar. Então, a primeira carreira da terra vão ser 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz o primeiro, vou fazer mais 6. Então, 1, né? 2... 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a nossa diminuição vai ser feita por dentro, tá? Então, laço o primeiro, laço o segundo e passo aqui por dentro dos dois. Então, aqui eu tenho a minha diminuição. Então, a gente vai seguir assim por toda a extensão da nossa carreira até chegarmos ao final, com 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui finalizamos a nossa primeira carreira, vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, nós vamos seguir novamente com as diminuições. Então, vou fazer aqui meus 6 pontos baixos.
2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos pegar as duas alças normalmente, tá? Não precisa mais pegar apenas a alcinha de dentro. E agora, para fazer a diminuição, nós vamos pegar a alça de fora, tá? E agora eu faço a minha diminuição. Então, eu vou seguir essa sequência sempre assim, 6 pontos baixos e uma diminuição, até chegarmos aqui no final da nossa carreira. Finalizada a nossa segunda carreira, iremos para a terceira. Na terceira carreira, iremos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu começo aqui a minha terceira carreira. Marco aqui meu início. 2, 3, 4, 5, e agora eu vou fazer a minha diminuição pegando a alcinha de fora. Então, eu vou seguir assim, na terceira carreira, sempre 5 pontos baixos e uma diminuição até o final. Então, finalizamos a nossa terceira carreira, iremos para a quarta. Na quarta, iremos trabalhar com 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui nós vamos trabalhar nossa primeira diminuição. Dois, 3, 4. 4 pontos baixos, e agora vamos fazer a nossa diminuição, pegando apenas as alças de fora, tá? Então, nessa quarta carreira, vamos seguir sempre assim, 4 pontos baixos e uma diminuição até chegarmos no final. Finalizamos a nossa quarta e última carreira, agora vamos fazer o nosso arremate. Se você não quiser fazer com peso de porta, você pode colocar o enchimento normal. No caso do peso de porta, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento para me dar um volumezinho aqui e ficar um pouquinho mais firme quando eu for colocar o nosso galhozinho. Para fazer o nosso cacto, nós vamos começar fazendo 42 correntinhas. Então, aqui eu vou prender a linha na minha agulha e vou subir as minhas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou subir até as 42. Então, aqui eu fiz as minhas 42 correntinhas, né? E agora, nós vamos começar a nossa primeira fileira. Nessa primeira fileira, nós vamos pular esse primeiro ponto, tá? Essa primeira correntinha. E vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo na segunda correntinha, tá? Então, aqui nós tínhamos 42 correntinhas, vamos fazer 40 pontos baixos. Por que 40 pontos baixos, sendo que cabem 41? Porque na nossa última correntinha, que seria o nosso 41 ponto baixo, ao invés de colocar um ponto baixo, nós iremos colocar 6, que irá fazer um meio círculo para continuar essa nossa fileira, tá? Então, lembre de lá no final deixar a última correntinha vazia para fazermos 6 pontos baixos juntos, tá bom? Então, aqui eu vou seguir fazendo os meus pontos baixos até a quantidade de 40. Então, eu fiz aqui 7, 8 e vou seguir até 40, tá bom? Já volto com vocês. Então, aqui, lembra que eu falei que ficou sobrando uma correntinha? Então, essa é a 41, tá? Então, aqui dentro eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3,
Já posso aqui esconder no meu fio, né? 4, 5, 6. Então, eu posso aqui também já puxando para fechar o nosso semicírculo e dar continuidade. Então, aqui continuando a nossa primeira fileira, nós vamos fazer novamente mais 40 pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou fazer agora um ponto baixo para cada ponto de base. Ao total nessa fileira, vamos ter 86 pontos baixos, sendo 40 do início, 6 da nossa curva e agora mais 40, até finalizarmos o nosso ponto. Então, aqui eu fiz 3, 4 e vamos até o final. Então, aqui eu finalizei a minha primeira fileira, vamos para a segunda. Faço uma correntinha para subir, viro o meu trabalho e agora novamente eu vou fazer 40 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Nós vamos seguir mais ou menos aquela mesma sequência da carreira anterior. Então, quando eu chegar no meu ponto 40, eu vou fazer um novo processo que vai ser o aumento das dos meus pontos baixos. Então, aqui eu cheguei, né, no meu ponto 40. E o que nós iremos fazer agora? Tá vendo que aqui eu tenho aqueles meus 6 pontos baixos juntos? Para cada um desses pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu vou ter 6 aumentos aqui nessa minha curva, tá? No meu semicírculo. Então, aqui eu tenho meu primeiro aumento, o meu segundo aumento, o meu terceiro aumento, o meu quarto aumento, o meu quinto aumento, e agora eu vou fazer o meu sexto e último aumento, tá? Então, aqui nós finalizamos essa nossa curva com esse semicírculo, onde fizemos 6 aumentos para cada ponto anterior, tá? Então, agora nós vamos seguir novamente. Então, aqui estou finalizando a minha segunda carreira. Vou fazer aqui meu último ponto baixo. E agora eu vou virar o meu trabalho, tá? Nessa terceira carreira, nós vamos começar fazendo uma correntinha para subir. E nós vamos intercalar fazendo um ponto baixo. E um ponto pipoca, tá? Como é que vai ser feito esse ponto pipoca? Nós vamos fazer 4 pontos meio altos juntos, tá? E vamos laçar tudo no final. Então, eu vou laçar o meu fio, introduzo aqui no próximo ponto, puxo de fora para dentro e vou laçar apenas as minhas 2 últimas alcinhas. Então, eu passo aqui pela primeira e a segunda e acumulei mais 2 aqui, né? Então, eu vou fazer isso 4 vezes. Fiz uma, vou fazer a segunda. Lacei, introduzo aqui a agulha, puxo meu fio de fora para dentro e vou laçar aqui as 2 últimas, tá vendo? Então, eu tenho 4, aqui 2 aqui, e vou laçar as 2 últimas. E agora, eu vou ficar com 3, tá? Então, eu preciso de 5 alças, preciso fazer mais 2 vezes. Então, eu vou fazer o terceiro, introduzi a agulha, puxei a minha linha e vou pegar aqui os 2 últimos. Então, eu lacei aqui a linha e agora eu fiquei com 4, tá? Vou precisar do meu último. Então, aqui eu lacei, introduzi a agulha, puxei o meu fio. E agora aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou puxar, passar pelos 2 últimos para ficar com 5, tá vendo? Tenho 5 laçadas na minha agulha. E agora, eu vou juntar todas as 5 com a minha última laçada. Então, agora sim, eu tenho meu ponto pipoca. Tá vendo que se vocês forem olhar aqui, eu vou ter um ponto do ponto baixo e uma casinha do ponto pipoca, tá? Então, a gente vai repetir esse processo por toda a volta da nossa terceira carreira, tá? Sempre fazendo um ponto baixo e agora fazendo o ponto pipoca, tá?
finalizei a minha terceira carreira e agora nós iremos para a quarta carreira. Nessa quarta carreira, nós iremos trabalhar apenas com pontos baixos, tá? Então, eu vou aqui fazer a minha correntinha para subir. Então, eu vou aqui agora virar o meu trabalho. E subir a minha correntinha. Então, aqui eu subi a minha correntinha e agora eu vou fazer 40 pontos baixos. 1, 2. Então, aqui eu finalizei, né, os meus 40 pontos baixos. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um aumento. Eu faço aqui um ponto baixo. E agora eu faço um aumento, tá? A gente vai fazer isso 6 vezes. E agora vamos fazer o nosso sexto e último. Um ponto baixo e um aumento. Então, fizemos aqui o nosso contorno aqui, tá? Fazendo um ponto baixo, um aumento 6 vezes. Agora, nós vamos seguir com mais 40 pontos baixos. Então, a gente vai dar continuidade aqui fazendo 40 pontos baixos até chegar ao final, tá? Então, agora é apenas ponto sobre ponto. Então, fiz aqui a minha curvinha, agora é ponto sobre ponto. Então, é só seguir fazendo ponto baixo até o final aqui dessa minha quarta carreira. Então, aqui eu finalizei meu último ponto da minha quarta carreira. O que nós iremos fazer agora? Na nossa quinta carreira, né, na nossa quinta volta, nós vamos fazer apenas ponto baixo sobre cada ponto de base. Ou seja, vamos ter que ter 98 pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou virar o meu trabalho e vou seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Então, faço aqui minha correntinha para subir. E agora eu vou fazer apenas ponto baixo sobre cada ponto de base, tá? Então, vou ter que ter aqui 98 pontos baixos. Então, só fazer ponto sobre ponto, tá? Até chegar, darmos a volta e chegarmos aqui o final da nossa carreira, tá? Então, aqui eu finalizei a minha quinta volta com 98 pontos baixos. Vamos para a nossa sexta volta. Nessa sexta volta, nós vamos fazer... Vou aqui virar o meu trabalho. Faço uma correntinha para subir. E aqui agora eu vou fazer 40 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui 40 pontos baixos. Começo aqui o meu primeiro e vou seguindo os meus 40 pontos baixos. Então, tem 1, 2, 3, e eu vou seguindo até chegar no 40 pontos baixos, tá? Em 40 pontos baixos. Então, aqui eu cheguei no meu ponto 40, né? Os meus 40 pontos baixos. E agora nós vamos seguir da seguinte forma. Vamos fazer agora 2 pontos baixos e um aumento, tá? 6 vezes. Então, vamos começar aqui o primeiro. Então, vai ser 1, 2, e agora eu faço o meu aumento. Então, eu fiz o primeiro da sequência de 6. Então, eu finalizei aqui essa sequência pra gente fazer a nossa volta. E agora aqui, eu vou seguir até o final com 40 pontos baixos, tá? Então, agora eu vou dar continuidade aqui fazendo ponto sobre cada ponto de base. Vai dar um total de 40 pontos baixos. Então, agora é só eu seguir aqui
a minha carreira com pontos baixos até o final, tá? Dessa nossa sexta volta. Então, aqui eu finalizei a minha sexta volta. Então, aqui nós finalizamos o nosso cacto, tá? O que nós iremos fazer agora? Nós vamos contar aqui até a nossa 22ª carreira. Então, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, aqui na minha 22ª carreira, nós vamos... Deixa eu prender aqui o meu fio. Deixar meu pontinho aqui marcado. Então, aqui minha 22ª carreira. Eu vou aqui laçar o meu fio. E agora nós vamos começar a fazer os galhos, tá? Então, eu introduzo aqui a minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixo. Já escondo aqui o meu fio e faço um ponto baixo, tá? Fiz aqui um ponto baixo. Agora eu vou fazer mais 3, tá? Vou precisar de 4 pontos baixos aqui. Então, já fiz 1, 2, 3, 4. Fiz 4 pontos baixos. Agora eu vou virar. Então, eu virei aqui o meu trabalho. E agora eu vou fazer mais 4 pontos baixos aqui em cima. Então, faço uma correntinha para subir. E faço aqui mais 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4. Então, finalizei aqui meus 4 pontos baixos, vou virar novamente o trabalho, faço novamente uma correntinha para subir e faço mais 4 pontos baixos, que seria aqui a nossa terceira carreira. 1, 2, 3, errado, 4. O que a gente vai fazer agora? A gente vai mudar um pouquinho, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz 4, agora a gente vai fazer a nossa quinta. Só que a nossa quinta carreira, nós vamos fazer aqui no pezinho, tá? Ao lado aqui da quarta. Então, a quinta eu faço aqui embaixo, pra gente unir aqui. Fiz a quinta, vou fazer a sexta. Fazer a sétima. Tudo nessa parte de baixo. A oitava. E a última nona, tá? Então, aqui eu vou completar, fiz 4, e agora eu vou completar fazendo mais 5 aqui embaixo, tá? Então, vamos fazer até a nona. Agora, eu viro meu trabalho, que será a nossa quarta carreira. Subo aqui a minha correntinha e faço novamente 9 pontos baixos voltando, tá? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o que nós vamos fazer aqui, tá? Fizemos a nossa nona, vamos virar novamente. Vamos fazer uma correntinha e agora vamos fazer apenas 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. O que nós iremos fazer? Nós iremos repetir esse primeiro processo aqui, tá? Que vão ser sempre 2 carreiras de 4 pontos baixos
e depois mais 2 carreiras de 9 pontos baixos, tá? Então, fizemos a primeira, segunda, terceira, quarta, estamos na quinta. Vamos virar, viramos para a sexta carreira. Faço aqui meu ponto baixo, quer dizer, perdão, minha correntinha. E agora eu faço mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Viro novamente, então essa aqui é a sétima, agora oitava carreira. Vamos fazer 9, então vamos ser 4 aqui em cima. 1, 2, 3, 4. E agora nós vamos descer. Vamos aqui a quinta, aqui embaixo. Sexta. Sétima. Oitava e a nona. Agora, vamos virar o trabalho novamente. Faço uma correntinha e volto fazendo mais 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse aqui é o nosso segundo bloquinho. Vamos fazer mais 2, tá? Mais 2 dessa mesma sequência. E nós finalizamos o nosso quarto bloco. Vamos agora aqui, o que seria o nosso quinto, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Vamos fazer assim. Vamos seguir novamente com os 4, então subo a correntinha. Vou fazer aqui 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou voltar. Viro meu trabalho, faço um ponto baixo e faço mais 4 correntinhas. 4 pontos baixos, perdão. 1, 2, 3. Falta um mouse. 3, 4. Vamos virar novamente o nosso trabalho. Aqui nós iríamos fazer as 9, só que agora nós vamos trabalhar com diminuições, tá? Então, eu vou fazer a minha correntinha para subir e agora eu vou fazer uma diminuição um pouco diferente. Eu vou introduzir aqui a minha agulha no primeiro ponto, laço aqui como se eu fosse fazer meu ponto baixo, mas eu não faço isso. Isso aqui eu vou deixar, tá? Então, peguei aqui, eu lacei meu primeiro fio, volto aqui no segundo ponto, no pontinho da frente, laço o fio também e agora sim eu vou fazer meu ponto baixo, passando pelas 2 laçadas, tá? Essa diminuição é diferente das que a gente fez ali anteriormente, tá? E agora eu vou fazer mais 5 pontos baixos. Vou fazer aqui 1, 2, o terceiro agora vai ser embaixo, 3, 4, 5. Agora, vamos fazer o mesmo processo. Vamos introduzir a agulha no próximo ponto, laçar a linha, mas eu não finalizo meu ponto baixo. Venho no próximo e último ponto, introduzo aqui a minha agulha, laço a linha. Agora sim eu vou fazer meu ponto baixo, que é essa diminuição um pouquinho diferenciada, tá? Então, aqui a gente vai ficar com 7 pontos baixos. Viro meu trabalho, puxo, faço uma correntinha para subir. E agora eu vou continuar fazendo só diminuições, tá? Vou voltar com diminuições também. Então, novamente, introduzo minha agulha no primeiro ponto, laço meu fio, não finaliza com o ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, novamente faço a mesma coisa. Laço o fio e agora sim eu vou fazer a minha diminuição. E agora eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, faço 1, 2,
3. E agora, novamente, eu vou fazer a minha diminuição. Introduzo a agulha aqui no próximo ponto, laço o fio como se fosse fazer o ponto baixo e não finalizo. Faço novamente no próximo e último ponto, e agora sim, eu finalizo o meu ponto baixo. Vamos ficar aqui com 5, tá? O que a gente tá fazendo aqui, ó, ou finalizando o nosso galho, tá? Nossa última carreira, vamos subir aqui a correntinha, novamente fazer aquele ponto baixo, introduzo a agulha, puxo, laço meu fio, não finalizo o ponto baixo, venho no próximo aqui, faço o mesmo processo, e agora sim. E agora aqui eu vou fazer um ponto baixo, e agora eu faço aqui novamente o mesmo processo. Laço meu fio, não finalizo o ponto baixo, venho no próximo ponto, laço o fio, e agora sim eu finalizo o ponto baixo. E agora aqui eu posso fazer uma correntinha e arrematar o meu fio. Posso cortar aqui. E aqui está finalizado o nosso galho, tá? Então, aqui, ó, nós temos o nosso galho. Então, aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós iremos vir para esse outro lado, né? E nós vamos seguir esse mesmo processo, tá? O que nós fizemos aqui, vamos fazer igual aqui do outro lado. Só que aqui nós vamos começar na 14ª carreira, tá? Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu vou estar começando ele aqui, tá? Então, no caso, eu vou virar ele aqui do lado do avesso, tá? Vou começar ele pelo avesso, na minha 14ª carreira. Então, eu virei ele aqui, conto 14 carreiras e vou seguir o mesmo processo. Aqui na minha primeira peça, que é a peça da frente, eu comecei aqui no meu lado direito, na 22ª carreira, e o meu lado esquerdo na 14ª carreira. Na minha parte de trás, que vai ficar no que a gente vai montar aqui, vou fazer ele espelhado, tá? Então, aqui no meu lado direito, no meu lado de trás, né? Na minha parte de trás do trabalho, eu vou começar aqui na minha 14ª carreira, e no meu lado esquerdo eu vou começar na minha 22ª carreira. Então, tá vendo aqui que ele vai ficar, ó. Aqui, ele vai ficar espelhado. Tá vendo que se eu fosse colocar ele frente a frente, ele ficaria meio que fora da ordem. Mas como nós vamos virar, então quando eu viro aqui, aí na hora de eu costurar, ele fica no local certo. Então, quando for fazer a segunda parte, lembra de inverter a ordem onde começa os pontos, tá? De um a gente vai começar no ponto 22, o outro lado no ponto 14, e na parte que vai ficar atrás, no segundo que iremos fazer, vamos começar no 14, no lado direito, e começar no lado esquerdo no 22, tá bom? Pra ficarem essas duas peças espelhadas, tá? Cabe aqui uma lado a lado, que aí depois não ter problema na hora de costurar. Então, aqui nós finalizamos as duas partes, né? Tá vendo aqui que elas ficaram espelhadas, né? Então, quando eu coloco aqui em cima, parece que tá errado, mas não tá não. Mas quando eu viro uma e coloco aqui sobre a outra, a gente percebe que realmente é necessário fazer esse espelhamento dos galhos. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós agora iremos costurar essa parte. Eu vou pegar aqui a minha agulha e vou começar costurando sobre ponto. Então, nós vamos começar fazendo ponto baixo para costurar o nosso trabalho, tá? Então, aqui eu lacei a minha agulha, venho aqui. Eu vou fazer aqui, já posso ir escondendo essas linhas de acabamento. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo
para estar costurando o nosso trabalho. Então, que toda a costura vai ser feita sobre pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui ponto baixo para cada um dos meus pontinhos de base. Então, eu vou seguindo aqui, ó. Simples assim. Então, aqui nós finalizamos o nosso cacto. Agora é só colocar o enchimento. Então, aqui nós finalizamos o nosso cacto. Já coloquei o enchimento. Então, aqui nós já finalizamos. Finalizado aqui, nós iremos costurar o nosso cacto no nosso vaso. Então, aqui eu vou pegar uma linha aqui na agulha, né? E vou aqui pegar sobre os dois pontinhos. Então, decido aqui o ângulo onde irá ficar o meu cacto. E eu vou começar a costurá-lo aqui na minha base. Então, eu vou pegar aqui pontinho sobre pontinho. E vou costurar aqui. Então, vamos costurar até chegarmos quase no final. Porque antes de finalizar, a gente vai colocar um pouquinho mais de enchimento. Então, aqui eu deixei um pedacinho para me colocar um pouco mais de enchimento, para que quando eu for finalizar, ele não fique um cacto caído. Então, posso colocar aqui mais enchimento. Vou aqui ajeitando o meu cacto. Completei, agora eu vou continuar finalizando a minha costura. Então, aqui está o nosso cacto finalizado. Ele fica bem rigidozinho, como um pezinho de porta. Finalizamos o nosso cacto.